Bom dia a todos. Aliás, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores pelo honroso convite de participar dessa conferência, em especial ao professor Fernando Cardoso. A minha intervenção vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar de alguns desafios do desenvolvimento no século XXI, com base em algumas megatendências que eu vejo e como elas influenciam as perspectivas do crescimento econômico, aliás, do desenvolvimento econômico ao longo do próximo século, aliás, ao longo desse século. Bom, para começar, quando nós olhamos séries que mostram o desempenho do PIB per capita dos países, nós claramente vemos, ao longo dos últimos 100 anos ou algo assim, uma tendência de divergência do PIB per capita entre países por causa de divergentes taxas de crescimento entre países de diferentes níveis de PIB per capita. Mas quando nós chegamos agora algo como final da década de 90, começo da década passada, nós vimos exatamente o oposto, uma tendência de convergência, notadamente por causa do aumento do crescimento na China, Brasil, Índia e outros países. O que levou muitos analistas a concluírem, incluindo a The Economist e outros, que nós eventualmente estaríamos passando por um processo de convergência de renda, que é o que tinha sido previsto por vários economistas ao longo das décadas de 80 e começo do século da década de 90. No entanto, quando nós olhamos para algumas megatendências que eu acredito serem ou parecerem importantes e influentes para as próximas décadas, nós eventualmente podemos chegar a conclusões um pouco diferentes. Quais são essas megatendências que eu vejo? A primeira delas é essa crescente interdependência entre as economias, que eu acho que é quase consensual. Seja interdependência pelos canais do comércio, do investimento, pela formação dos preços das commodities, pela formação dos preços das taxas de juros e por diversos outros canais de transmissão que fazem com que, mesmo que uma economia tenha uma baixa taxa de comércio, ainda assim ela seja muito influenciada, direto ou indiretamente, pela economia mundial, pelas vias várias da globalização. Uma segunda megatendência é esse movimento cada vez mais, eu acho, visível, e outros nem sempre tão visíveis, de intervenção dos governos dos países desenvolvidos nas economias, muitas vezes por canais que não são mensuráveis, inclusive, né, que incluem desde questões de financiamento militar, passando por questões de financiamento da pesquisa, questões sanitárias e várias outras formas de intervenção que muitas vezes vêm acopladas à ajuda ou ao apoio às empresas daqueles países que têm especialmente participação na economia mundial. Uma outra mega tendência, e que eu acho que é particularmente importante, são as novas tecnologias de produção e de organização da produção. E aqui eu destaco não só as novas formas de produção, como robôs, como impressoras 3D e várias outras novas tecnologias, mas, sobretudo, o uso das cadeias globais de valor, que tem desempenhado um papel absolutamente determinante na forma como a organização da produção está se dando e como ela se dará ao longo das próximas décadas no mundo. Uma outra mega tendência é essa mudança do padrão de consumo, que cada vez mais é intensivo em serviços. Os bens industriais, quando nós desagregamos, por exemplo, esse microfone, o que tem de serviços embutido nele, seja na marca, seja no software que está aqui dentro, seja no design, muito provavelmente, no valor final, a maior parte vai para os setores de serviços que contribuíram para esse microfone. A mesma coisa, o caso clássico, que inclusive foi lembrado ontem, o caso do iPad, em que 93% do valor final do iPad ou do iPhone, ou um número parecido, financiam, na verdade, remuneram, na verdade, serviços. No entanto, uma questão crucial, que é válida tanto para o iPad, para o iPhone, ou para roupas, ou para vários outros produtos industriais, é o fato de que os serviços só ganham valor de mercado quando eles estão acoplados, embutidos num produto industrial. Mas o contrário também é cada vez mais a verdade. Os produtos industriais só ganham valor de mercado quando eles têm serviços embutidos nele.
É uma nova realidade que, inclusive, traz dificuldades em termos de contas nacionais de como entender e mensurar essa mudança do padrão de consumo e da forma que nós produzimos para atender essa mudança do padrão de consumo. Uma outra mega tendência é que os serviços, especialmente os serviços de médio e alto valor agregado, ao contrário do que nós acostumamos a pensar, eles estão se tornando tradable, eles estão se tornando comercializáveis. E o que é muito provável que vai acontecer ao longo das próximas décadas é que esses serviços, em boa parte, serão providos a partir dos países desenvolvidos, incluindo e-commerce. Eu estou falando aqui, inclusive, de seguros, eu estou falando de vários tipos de logística, telecomunicações, instrumentos financeiros, design, P&D, marcas e vários outros serviços que serão providos a partir desses países e que ajudarão a dar conta do desafio do desemprego nos Estados Unidos, Europa e em outras partes do mundo desenvolvido, e que ajudará, eventualmente, a dar conta também da questão da desigualdade que vem crescendo nesses países. Isso me leva a esse outro ponto, que é a crescente importância do tema serviços nos acordos internacionais, especialmente no que tange a comércio, investimentos, a propriedade intelectual, e não por outra razão que o TPP, TIPP, o TISA e outros acordos que hoje estão sendo negociados colocaram serviços como uma das questões centrais da discussão da agenda desses acordos. O que eu acho que também ajuda a explicar por que o acordo multilateral, hoje em debate, de alguma forma ficou estagnado, porque ele não atende a esses interesses crescentes associados ao setor de serviços e às empresas que estão ligadas direta ou indiretamente a esses serviços e a sua funcionalidade para a criação de emprego nos países desenvolvidos. Uma outra questão, que eu acho que é também uma mega tendência importante, que é a consolidação dos mercados. A tendência que eu vejo, olhando para o futuro, é que haverá um número cada vez menor de empresas predominando em cada um dos mercados. Mercado de quê? Mercado de vidros, de carro, de plásticos, de microfone, de computadores, e daí vai. Eu acho que a tendência é que isso ocorra, isso já está acontecendo através de aquisições e fusões, a tendência é que isso se acelere, inclusive, em mercados de serviços, o que trará várias consequências também para toda a ideia e todo o debate sobre desenvolvimento. E, por fim, talvez aquela que é, ao meu ver, a mais importante questão a ser colocada aqui, em termos de mega tendência, que é a falácia da composição. No mundo que cada vez mais se globaliza e que se integra por todos esses canais de transmissão que eu estou lembrando aqui, nos lembra de uma questão muito importante, é que talvez não haja espaço para todos os países, que, mesmo que fizerem o seu dever de casa, venham a conseguir um espaço ao sol. Simplesmente porque é um princípio fundamental da economia que nem sempre os economistas se lembram, que é a ideia da falácia da composição. Então, se hoje existem latecomers, é muito provável que no futuro, muito breve, haverá latecomers. E aqueles que chegarem mais tardiamente provavelmente terão ainda mais dificuldades para enfrentar os desafios do desenvolvimento. Bom, essa figura mostra o resultado de um exercício que a gente está fazendo nesse momento, que eu vou explicar para vocês. Nós estamos trabalhando com... a gente está trabalhando com 108 países ao longo dos últimos quase 200 anos. E o que a gente tem aqui... Deixa eu ver se eu consigo... O que a gente tem aqui... Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho aqui a densidade industrial, que é uma medida de agregação de valor pela indústria. Esse microfone não está funcionando. Alô? Alô? Deixa eu pegar o daqui. Esse está funcionando? Alô? Alô? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 108 países. Claro, eu tenho dados para cada país para um período determinado, não tenho os mesmos dados para todos os países, mas nós derivamos desse exercício aqui. O que eu tenho aqui é a participação da indústria no PIB daquele respectivo país. Eu tenho aqui uma medida chamada densidade industrial, que é uma medida de agregação de valor que a indústria do país faz. E eu tenho aqui uma medida que é a participação dos serviços comerciais ou serviços intermediários no PIB da economia.
O que a gente derivou? A gente derivou que eu tenho 4 regiões, região R1, região R2, R3 e R4. O que, basicamente, a gente conseguiu investigar e descobrir é que o processo de desenvolvimento industrial dos países começa seguindo, basicamente, essa trajetória. Um crescimento da indústria no PIB, decrescimento da agricultura, e daí vai, com uma baixa participação dos serviços na economia, até que, eventualmente, a gente tem um ponto crítico em que o crescimento industrial passa a seguir combinado com o crescimento dos serviços intermediários. E esse desenvolvimento acontece com uma suposta redução da participação da indústria no PIB da economia. O que, na verdade, acontece não é uma redução da importância da indústria, mas uma mudança do conceito do que seja indústria, que passa a ser, na verdade, a combinação de um produto industrial manufaturado tradicional com essa incorporação de serviços. Onde que está, por exemplo, os Estados Unidos? Está aqui. Está nessa região. Nós derivamos, enfim, os exercícios nossos mostram que existe uma suposta baixa participação da indústria americana no PIB, de cerca de 12,5%, mas, na verdade, a cadeia industrial americana chega a mais de 35% do PIB. Alemanha e Japão estão mais ou menos aqui. Brasil, por exemplo, está mais ou menos aqui. O que é importante nessa história é que ela mostra que a indústria do futuro, a diversificação econômica, passa por uma junção do setor de serviços com o setor industrial, mas de uma forma muito mais criativa e complexa, inclusive, até porque o tipo de serviço que é utilizado aqui, que é o serviço que ajuda a fazer essa agregação de valor, torna toda a equação do desenvolvimento econômico muito mais complexa. Bom, seguindo, quando nós pensamos nas cadeias globais de valor, nós temos essa famosa curva sorriso. Aqui eu tenho, basicamente, a participação dos países desenvolvidos na curva sorriso. Eu tenho aqui valor adicionado, numa típica cadeia industrial, e eu tenho aqui as várias atividades. Eu tenho aqui que os países desenvolvidos tipicamente participam com inovação, P&D, design, suporte pós-vendas, marketing, branding e coisas assim. Já os países em desenvolvimento, eles participam com esse tipo de atividade, com logística, matérias-primas, produção e montagem. O que é importante aqui, nessa distribuição dos papéis, nessa nova forma de produzir, que são as cadeias globais de valor, é que a gente está vendo uma quebra de paradigma. Se até algum tempo atrás a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, e outros economistas de outras regiões diziam que o desenvolvimento econômico passaria pela industrialização, e porque não havia industrialização, não havia desenvolvimento econômico, o que nós vemos hoje é uma quebra de paradigma. Muitos países, inclusive na África, têm se industrializado em alguma medida, e muitos deles têm participado das cadeias globais de valor. Mas, basicamente, essa participação tem se dado de uma forma que agrega pouco valor e que, de alguma forma, lock-in esses países, ou trap esses países, numa posição em que eles não conseguem se desgarrar daquela contribuição. E aí, por isso, é que... deixa eu só... Acho que soltou aqui. E aí, é por isso que hoje, ao contrário do que a gente também costumou pensar, custos baixos não necessariamente darão conta do desenvolvimento econômico, até porque custos baixos funcionam cada vez mais como uma forma de competição perversa entre os países em desenvolvimento, em que as grandes empresas que detêm controle das cadeias globais de valor acabam levando, muitas vezes, os países em desenvolvimento a competirem entre si para ver quem é que vai oferecer, numa determinada fase do processo de produção, ao custo menor, o que muitas vezes acontece de uma forma bastante desfavorável para aqueles próprios países. E aí que isso me leva a essa proposição, que no século XXI, o que importa é o que e como se fazem as coisas. Muito mais do que se pensar na industrialização, como a gente costumou pensar, eu acho que a questão central está aqui. O que se faz, como que se faz essas coisas, a capacidade de criar, de se fazer melhor e de se apresentar soluções novas para as questões
e para os mercados, que é o que a gente tem pela frente, né? Esse me parece ser um ponto fundamental. E a gente está aprendendo que o que importa não é necessariamente ter indústria, mas qual indústria que o país tem, né? Essa que é a grande questão e que é parte do desafio do século XXI. E a gente também está aprendendo que muito mais importante do que participar da economia global é como que você participa, se é com commodities, se é com montagem, mas com baixíssima agregação de valor, ou se é fazendo upgrade de alguma forma que te coloque numa rota mais promissora. E aí que a gente tem o catch 22, que basicamente os países em desenvolvimento de uma forma geral, seja na América do Sul, África, muitos na Ásia, eles se veem hoje, no começo do século XXI, nessa armadilha. Eles têm que, ao mesmo tempo, dar conta do desemprego ou do emprego informal, que muitas vezes contribui pouco, e, ao mesmo tempo, adentrar num processo de transformação produtiva com mais alto nível de produtividade, que cria as condições para haver um upgrade tecnológico dentro das cadeias de produção, de tal forma que vai levar a uma perspectiva mais realista e mais promissora quando a gente pensa no século XXI. E aí que eu acho que uma forma de pensar o problema é tentar encontrar algum atalho que leve esses países a sair da região R1 para a região R3. Eu acho que não há mais tempo, hoje, por causa da nova conformação da economia mundial, por causa daquelas mega tendências, para que um país típico em desenvolvimento possa fazer toda a trajetória que foi feita por outros países ao longo dos últimos 200 anos. Simplesmente não há mais tempo, não há mais recursos, a governança mundial já não permite que isso possa ser feito, como, por exemplo, fizeram China, como fez Coreia do Sul e outros países. Nesse sentido, qual é o papel dos países desenvolvidos? Pensando agora no financiamento dessa questão, que é o tema da sessão. Eu acho que a questão central como que os países desenvolvidos podem ajudar a financiar, a tirar os países em desenvolvimento dessa condição em que eles se encontram, pensando em termos de século XXI. Eu acho que a história passa mais ou menos por aqui, que seria muita disposição de dividir as oportunidades de comércio, investimento e de prosperidade. Eu acho que a questão central é toda essa, né? Qual é a disposição desses países de dividir essas perspectivas e essas oportunidades. Uma outra coisa que eles podem fazer, eu acho, seriam maciços investimentos em infraestrutura e em capital humano nos países em desenvolvimento. E, por fim, eu acho que também, como parte desse exercício do dever de casa dos países envolvidos, seria investimento estrangeiro direto e oportunidades de upgrade tecnológico para os países em desenvolvimento nas cadeias globais de valor. Bom, qual seria o dever de casa dos países em desenvolvimento? Eu acho que, basicamente, seria muita determinação e pragmatismo em favor de uma transformação industrial, diversificação e modernização do setor de serviços por conta daquilo que a gente discutiu. Muito foco na infraestrutura e no capital humano, e, por fim, governança, ambiente de negócios, rule of law, poupança, desenvolvimento institucional e previsibilidade das políticas. Eu acho que essa combinação de deveres de casa dos países de desenvolvimento com países desenvolvidos pode, eventualmente, criar melhores condições para o desenvolvimento. E, por fim, para terminar, a única certeza que eu acho que eu tenho acerca do desenvolvimento no século XXI é essa aí. É que o desenvolvimento agora talvez seja um exercício muito, muito mais difícil do que ele foi até recentemente, e muito mais desafiador. Eu acho que simplesmente encontrar novas formas de financiamento não será suficiente. Eu acho que o desafio é muito maior, as dificuldades são muito maiores, o tempo mudou, e encontrar o caminho, eu acho que é algo que a gente ainda tem que discutir, pensar bastante, e vai requerer muito esforço de todo mundo. Obrigado.